Olá, vamos dar início a mais uma aula aqui de Geografia, nossa 11ª aula, né, com o sexto ano aqui. A gente vai dar continuidade ao assunto sobre climas e vamos fazer a correção da aula da semana passada, das páginas que eu deixei. Então, número 1, escreva o nome de 6 elementos atmosféricos que você estudou naquele capítulo, né? Então, a gente viu o que modifica aí o clima. Quais fatores que modificavam os climas aí? A gente poderia colocar temperatura do ar, latitude, altitude, continentalidade e maritimidade e a pressão atmosférica. Essas eram as respostas corretas aí. 2. Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações abaixo. As únicas falsas que tinham era a letra A e a letra F, que eram falsas. As outras eram todas verdadeiras. E aí pede para você fazer o quê? Escrever as frases que eram falsas de modo verdadeiro. Você tinha que substituir a palavra falsa ali que tinha nas questões aí. Então na letra A, o que tinha de falso, vocês deveriam substituir raios solares. O que substitui é superfície terrestre, ou seja, a atmosfera é aquecida de maneira heterogênea, sobretudo pelo calor proveniente da superfície terrestre. Então vocês vão colocar e tirar vão colocar superfície terrestre, tirar raios solares e vão também tirar homogênea e colocar heterogênea, ou seja, de maneira diversificada, não de uma maneira única. Já a letra F, que também estava falsa, diz que assim, a pressão atmosférica do ar não varia de acordo com a temperatura. Então vocês vão colocar que a temperatura do ar varia sim de acordo com a temperatura e pressão. Aí continua aqui, ó. Sendo igual em todos os lugares da superfície terrestre. Não, não é igual. Então vocês vão colocar assim, ó. Não sendo a mesma em todos os lugares da superfície terrestre. Então é isso que você vai mudar. Vão colocar, ao invés de colocar que não varia, vai colocar que varia de acordo com a temperatura e pressão e que ela não é a mesma em todos os lugares da superfície terrestre. Porque na questão diz que é igual em todos os lugares, e não é, vai mudando a temperatura como a gente sabe. A 3, nós temos aqui uma notícia, né, sobre a temperatura, mostrando aqui que o dia começa frio, mas a temperatura deve aumentar e ainda não há previsão de chuva. E embaixo está escrito: hoje a temperatura máxima chega aos 26 graus e à tarde a mínima vai ser de 16 graus na próxima aí madrugada. Então a tarde foi 26 e a mínima de madrugada 16 graus. Aí temos as perguntas. Letra A manchete aborda características do clima ou do tempo atmosférico? Sim, menciona o comportamento da temperatura e também fala sobre chuva em um determinado dia. Então, fala sim sobre algumas características do clima e do tempo naquele dia. B. Explica a diferença entre tempo atmosférico e clima. A gente viu no livro lá, até grifou, né? Demos uma olhadinha. O tempo, então, corresponde às características e condições da atmosfera em um determinado momento. Já o clima é um conjunto, né, das características do tempo atmosférico considerados aí por um longo período de tempos, anos, décadas e até milhares de anos. Então não é o tempo ali em um dia só. O clima são um conjunto de vários tempos aí que tem dentro dele e que duram vários anos aí, até milhares. E a C, de acordo com a manchete, a notícia que a gente leu, qual é a amplitude térmica esperada no dia mencionado? Ou seja, qual é a variação de temperatura de 26 para 16 graus, né? Foi aqui que ele falou. 16 foi a máxima, ou 26 a máxima e 16 a mínima. Qual é a diferença? A diferença é 10. 26 menos 16, então 10 graus de amplitude térmica. E a D era para fazer uma pesquisa bem rápida na cidade aqui de São Paulo, pesquisar a máxima e a mínima da cidade de São Paulo, né? A gente pode fazer uma pesquisa rápida, que eu vou ver também. Então,
Hoje a máxima está para 27 graus, vou fazer aqui com a máxima, tá? E a mínima para 16. Então, na cidade de São Paulo, aqui, qual seria a diferença aí de 27 a 16 graus? Então, 11 graus, né? 27 menos 16. Então, a amplitude térmica hoje vai ser de aí 11 graus. Então, vai fazer hoje, na terça-feira aqui, né, 27, aí a mínima vai ser 16. Então, a diferença vai ser 11 graus. O que é um climograma e como ele se forma? Número 4. O que ele informa, né, de um clima, de um lugar? Pergunta número 4 aqui. O climograma a gente viu na página 361 o que é, né? Que é uma representação gráfica de dados climáticos e ele informa o que? Dados mensais por mês, né? Sobre temperatura, volume de chuva de um determinado lugar durante um ano. Vai de janeiro a dezembro e informa a quantidade de chuva e a temperatura que variou ali durante um ano. Isso é um climograma e nós vamos precisar saber o que é, estudar ele para entrar no próximo assunto que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes, vamos ver aqui, tinha um textinho sobre a previsão do tempo e algumas perguntas ali embaixo, né? Sobre aí como a previsão do tempo pode nos auxiliar em várias coisas, atividades econômicas, saber se vai chover muito também, prevenir uma população, entre outras coisas, né? E tinha umas perguntas aqui, ó. Letra A. Em sua opinião, por que é importante prever o tempo atmosférico? E é importante no nosso dia a dia? Bom, é importante porque a gente precisa saber se vai chover por causa das atividades econômicas, do nosso trabalho no dia a dia, quando a gente vai sair de casa também é importante, quando a gente vai viajar, também para aí os navios que necessitam saber das condições climáticas, principalmente no mar, também na questão de computadores e outras tecnologias que processam essas informações para que na economia e no nosso dia a dia ela possa estar envolvida. Então está envolvido em todo o tempo a previsão aí, né? Seja para o nosso trabalho, para a gente poder sair de casa, ou também nas questões de produção de alimentos e também de transporte. E a B, em seu dia a dia, você observa mudanças no tempo atmosférico? Você costuma observar aí se está frio, se está calor naquele momento, se tem muitas nuvens, se começou a chover, porque, né, vocês costumam ver de maneira? É a pergunta pessoal. E como essas mudanças interferem no nosso cotidiano? Bom, pode interferir de várias maneiras, né? Por exemplo, quando está frio, nós procuramos vestir roupas, né, para tentar driblar o frio, não ficar com muito frio. Também buscamos comer comidas mais quentes e evitamos comidas geladas na maioria das vezes no frio. Já no calor fizemos o contrário, né? A gente faz o contrário no calor. Procura ficar mais fresco, se puder toma um banho de piscina ou no rio, quem tem, né? Ou aumenta a quantidade de banho algumas pessoas. Tomam comida, comem comidas mais frias também, né? Mais refrescos, sucos. Então influencia bastante no nosso dia a dia. Nas nossas viagens, podem influenciar também se a gente procura um lugar mais quente ou um lugar mais frio para ir. Então, sim, muitas vezes pode interferir sim no nosso dia a dia, mas a resposta aí era pessoal. E hoje nós vamos estudar os climas do mundo e qual a importância dele para a sociedade e para as paisagens. Então vamos lá na página 366, nós vamos ver aí os climas do mundo. Vamos estudar quais são os climas que existem espalhados pelo mundo. Um pouquinho de cada clima a gente vai ver, estudar os climogramas de cada um deles aí, para saber como eles são. Depois ver um pouco como eles influenciam no nosso dia a dia e na nossa sociedade. E ver qual é a influência dos climas na vegetação, porque onde tem um tipo de clima, tem um tipo de vegetação específica. Então vamos lá, vamos ler comigo aqui no primeiro parágrafo. Existem vários tipos de clima no mundo, cada um deles com características diferentes. Alguns climas apresentam temperatura e umidade elevadas, sendo considerados quentes e úmidos, ou seja, chove muito. Outros apresentam temperatura e umidade baixas e são considerados frios e secos, ou seja, são frios e chove pouco. Mas
Fatores como latitude, temperatura atmosférica, altitude, continentalidade, maritimidade, que nós estudamos, né, nas aulas passadas, influenciam nas características do clima da Terra. Vamos ver agora os principais climas do mundo e suas características. Aqui no mapa a gente pode ver os principais climas do mundo, aqui na legenda, vamos ver aqui do lado, onde eu estou circulando em vermelho. Vai do equatorial, tropical, subtropical, semiárido, desértico, temperado, altas montanhas, frio, mediterrâneo e polar. Então nós temos esses principais climas do mundo aí. E onde tiver a cor dele aqui no mapa, é aonde vai estar localizado esse clima. Aqui onde está o Brasil, vamos localizar quais climas existem. Então nós podemos ver que existe o equatorial, esse mais, né, dessa cor aqui. Temos o verde aqui também, o tropical, verde mais claro, né? Dá para perceber aqui. Temos o semiárido também, um pouquinho na região nordeste, que é um semideserto. E temos também esse verde escuro, que é o subtropical. Então, no Brasil a gente pode dizer que esses são os principais climas aí. Existem outros microclimas, mas esses são os maiores, considerados aí os principais. E no resto do mundo a gente pode ver também como que eles estão espalhados pelo mundo aí, pelo nosso planisfério, né? Que vai desde o clima mais frio, né, os climas polares aqui, até os climas mais quentes, que são os equatoriais, que estão no meio. Então tem essas variações aí. E agora a gente vai ver alguns climogramas, que são aqueles gráficos que mostram por meses a quantidade de chuva e de temperatura. Lembrando que essa linha vermelha aqui, ó, indica a temperatura, se ela sobe ou desce durante os meses do ano. E embaixo a gente tem de janeiro até dezembro aí, ó, a primeira letra de cada mês. Já de azul a gente tem a quantidade de chuvas. Então quanto mais alto tiver aqui, mais chuva vai ter. Quanto mais baixo, menos chuva vai ter dependendo do mês. E aqui a gente tem um exemplo de Edmonton no Canadá. Está indicando aqui o clima polar, então vai ser mais ou menos aqui, ó, nessa região, tudo bem? Que a gente vai encontrar esse climograma. Então vamos ver algumas características então desse climograma. Qual o mês que faz maior temperatura? Então se a gente seguir a linha vermelha aqui, ó, subiu, 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 o maior chegou aqui no meio. Que mês que está aqui no meio? Vamos ver embaixo. No mês de julho e agosto, junho ali, né? Então no meio do ano, contrário daqui que está frio. E qual foi o mês que apresentou menor temperatura? Vamos ver aqui, ó. Menor temperatura foi em janeiro. E qual foi a temperatura? Só olhar do lado esquerdo, do lado direito, desculpa. Chegou a mais ou menos aí uns 5 graus, 0 graus aí, né, apresentando nessas regiões. Então vamos estudar. Então é uma região bem fria que chove pouco aí, mais ou menos, e as temperaturas maiores são no meio do ano. Já as temperaturas menores são no final do ano. Agora vamos para outros climogramas. O clima frio aqui, desse tipo de clima a gente tem na Rússia, na cidade de Tikhzi. Os períodos de verão são curtos e os invernos são bem rigorosos, bem frios, com temperaturas bem baixas e pode fazer neve. Então vamos ver aqui, ó. O máximo que chega de temperatura é a 10 graus. Olha só, a gente vê a temperatura aqui no canto, acompanhando a linha vermelha que foi mais alta. E a menor temperatura que chegou foi aqui em janeiro, ó. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. E a gente olha do lado direito. Vai ser mais ou menos menos 30 graus. Bem curto, né? E quando não teve muita precipitação aí, teve muita neve nos meses aí de junho, também julho, e nos meses de dezembro e janeiro teve muita neve. Agora clima de altas montanhas, ali na China, no Tibete, né, na cidade de Lhasa. A gente pode ver que as temperaturas chegam a quanto? Aqui a gente tem aqui, ó, indicando até 20 graus, e a gente pode ver que chegou aqui mais ou menos 15, 16 graus a maior.
E a menor chegou em menos, né, quase 1 aqui, 0 graus. Teve muita chuva? Vamos ver o azul aqui. Não teve muita chuva. O máximo que teve aqui foi 100 milímetros, que é o que mostra desse lado. Então o lado esquerdo mostra a quantidade de chuvas, que é o que está em azul. E embaixo os meses aqui, ó, que foi de maio até mais ou menos setembro que choveu. E não choveu tanto. Então, o clima de altas montanhas ocorre em áreas de elevada altitude, com verões curtos e invernos longos também. Então, climas de altas montanhas são frios. Outro climograma do clima tropical. Vamos dar uma olhada no lado esquerdo para ver a temperatura e acompanhar aqui a linha vermelha. Qual foi o mês e a temperatura que chegou maior aí durante o ano? Vamos acompanhar a linha vermelha. Aqui ainda está baixo. Então o topo da linha vermelha foi aqui. Agora vamos aqui ver onde chegou mais ou menos entre 25 e 30 graus. Vamos dizer aí uns 27 graus aqui, ó. Chegou a maior temperatura. E quais foram os meses? Vamos olhar aqui embaixo, entre julho e junho, que chegou essas temperaturas aí. Agora vamos ver a menor. Então aqui, ó, já começou bem baixinho aqui, né, também. E do outro lado a gente vê que chegou bem baixo também. Aqui a gente está falando nos Estados Unidos, que também tem clima tropical. Então se a gente for ver, seguir até aqui o canto, foi mais ou menos entre 5 e 10 a menor temperatura. Então mais ou menos uns 6 graus aqui, né? Que registrou no mês, que mês? Mês de dezembro e janeiro aqui. Então aí a gente tem uma variação. Pode chegar no calor no meio do ano lá nos Estados Unidos, ou dependendo aqui no Brasil no final do ano, nos verões, né? Com bastante chuvas, como a gente pode ver aqui, ó, em azul. Então chove bastante durante o ano, principalmente no verão. Já os meses mais frios são no inverno e apresentam menores quantidades de chuva. Clima temperado, aqui a gente tem Frankfurt, na Alemanha. Maior temperatura registrada, vamos ver aqui a linha vermelha aqui, ó, foi até entre 15 e 20, mais ou menos 19 graus, né, porque está mais próximo do 20. E a menor? A menor aqui, ó, entre 0 e 5, que foi registrado no mês de dezembro. E as maiores no mês de junho. E a quantidade de chuva? A quantidade de chuva que a gente tem, né, uma média aqui de chuva por ano, não muito alta, mas bem distribuída, que é essa faixa de azul assim. Já no clima mediterrâneo, que é a Sevilha, na Espanha, que está ao lado aí no livro, olha só, a maior temperatura pode chegar entre 25 e 30 graus aqui, ó, se a gente for pegar o topo da linha vermelha. Já se a gente for pegar mais baixo da linha vermelha, pode chegar entre 10 e 15 graus, mais ou menos 11 no mês de dezembro. Então a gente tem uma variação aí de temperatura entre o verão e o inverno. Só que aqui onde faz muito, né, no mês de junho, chove pouco. Sendo que os meses que chovem mais é o que está em dezembro até abril, aqui janeiro e abril. Clima equatorial, pegamos um exemplo aqui de Manaus, no Brasil, a gente conhece a selva amazônica. Veja só como a temperatura não varia muito, ó. Na região tropical, se a gente for ver a linha vermelha, ela não vai fazer muitas curvas, vai ficar entre 25 e 30 graus durante o ano todo, né? Em Manaus não varia muito, então é acima de 25 as temperaturas durante o ano. E para saber a quantidade de chuvas, então é só a gente olhar agora as barras azuis. Chove pouco aqui entre junho e agosto e chove bastante quando? Entre janeiro e março. Aqui, ó, só olhar o tanto que chove. Chove muito, quase 320 milímetros. Que a gente olha desse lado, que é o lado esquerdo. Do lado direito mostra as temperaturas aqui. Então, lá em Manaus, no Brasil, a temperatura não varia muito e temos mais precipitações aí no verão. Clima tropical, na Índia, que a gente tem um exemplo. Aqui, ó, a linha do meio indica a temperatura, ela não varia muito durante o ano, ficando entre 20 e 30 graus, né? 25 graus ali.
E a maior quantidade de chuva é entre os meses aqui de agosto e outubro. Já Petrolina no Brasil, que tem um clima semiárido, que é um clima mais seco, né, que lá no Nordeste também que a gente tem, as temperaturas elas variam aqui de 25 a 30 graus, olha só como não varia muito, e temos poucas quantidades de chuva, principalmente no inverno. A maior quantidade de chuva foi quando? Aqui entre janeiro e abril. Deu para entender um pouco desse climograma aí? Qualquer coisa, pausem o vídeo, voltem para entender um pouco, que vai ter duas questões falando sobre isso daí. Climograma é um assunto bem complicado mesmo. Aqui a gente tem um climograma do deserto. Veja só que a temperatura do deserto pode variar durante o ano, né? Ficando entre 20 e 30 graus aqui no meio. E chove bem pouco, olha só, um pouquinho só que chove no deserto. E ali no mês de agosto ou de setembro. Já na Mongólia também, que é deserto, a gente tem uma temperatura que vai entre menos 15 e 15 graus. Ó. Veja só, no ano todo. E a quantidade de chuva também é pouco, ficando ali no mês de junho até agosto, é uma quantidade de chuva bem menor. Então a gente pode ver que os climogramas dá para perceber que tipo de clima que é, né? Se tiver, por exemplo, muita chuva e pouca variação de temperatura, que é aquela linha vermelha lá, que vai ser entre 25 e 30 graus quando ficar assim, é um clima mais quente. Pouca chuva e as temperaturas baixas é um clima mais frio. Agora, temperaturas mais altas e pouca chuva vai indicar um clima desértico. Então, pelo climograma, dá para identificar aí o tipo de clima. Vocês podem pegar outros aí na internet e ir fazendo essas atividades, esse exercício para exercitar aí essa leitura do climograma, tudo bem? Agora a gente vai entender um pouco de como que o clima influencia na sociedade, para nós os seres humanos. Porque, vamos ler lá, o ser humano sempre procurou se adaptar ao tipo de clima na porção da superfície terrestre onde ele passou a habitar. Dessa forma, podemos relacionar alguns hábitos alimentares, tipos de moradia e também de vestuário das pessoas às características climáticas da região onde vivem. Vamos ver uns exemplos abaixo aqui. Temos pessoas aqui no frio, né? Essa aqui é na Rússia, essa foto, e a foto do lado é na Ucrânia, são regiões mais geladas. E a gente vê que as pessoas constroem as casas e também as suas vestimentas para suportar o frio. Então já influenciou em duas coisas aí: na moradia, no tipo de arquitetura e nas vestimentas. Também no tipo de alimentação, elas vão procurar comer comidas mais quentes. Aqui também elas estão fazendo o quê? Estão pegando lenha na primeira foto, com certeza para ou fazer a comida ou também se aquecer. Aqui a gente tem uma casa de telhado de zinco, aqui ó, um telhado inclinado, desculpa, um telhado inclinado. Isso daqui já é uma área mais quente, né? A gente está falando aqui no Mali, fica na África. Então aqui esses telhados são feitos aí para que a água escoe, né? Telhado, muitas casas construídas aí com o próprio material que eles encontram na natureza também. Já é uma região mais quente, então que tem que dar adaptado. Aqui em Guiné-Bissau também em busca de água, dá para ver que as roupas são mais leves, né? Não são roupas para o frio. Então é região quente, a gente vê aí a influência e também é uma região que eles precisam de muita água. Então, um país de clima quente e de chuvas escassas ao longo do ano. Existem moradias feitas de barros e sem telhados inclinados, uma vez que não há necessidade do escoamento de água em razão da escassez de chuva. Há também a relação que nós temos dos climas com as nossas paisagens aí, que são as relações agrícolas, para que a gente possa produzir alimentos na agricultura. Então, quando a gente observa a paisagem, geralmente aí as áreas que são cultivadas, elas se desenvolvem melhor no clima característico do lugar da onde são. Então, cada tipo de produto se desenvolve num clima diferente, né? No clima que ele é adaptado. O trigo, a cevada, o centeio, por exemplo, que nós utilizamos na nossa alimentação,
são cereais que se desenvolvem melhor em regiões de clima que apresentam temperaturas mais frias, mais amenas. Já o feijão e o milho e a soja, por exemplo, são naturais de regiões com clima de temperaturas mais altas. Então a temperatura também influencia na nossa produção de alimentos, apesar do ser humano conseguir modificar isso daí. Atualmente é impossível encontrar lavouras em regiões do planeta que naturalmente não iam apresentar condições climáticas. E aí o ser humano vai e altera aquilo ali para ele poder plantar. E a gente vai ver depois como essas alterações ela tem aí importante interferência nas vegetações. Agora vamos ver as formações vegetais do mundo. A gente sabe que existem vários tipos de vegetações e as vegetações elas têm aí diversas interações com outros fatores, com o clima, com os rios, com o relevo também, o solo. E aí tudo isso vai fazer com que exista um tipo de vegetação diferente. E a vegetação ela pode apresentar várias características, várias espécies, pode apresentar também vários tipos de animais e elas vão estar localizadas em regiões diferentes dependendo do clima. Então o clima e o relevo, como a gente vai ver aqui, são elementos naturais que faz com que tenham mais tipos de vegetações aí no mundo, espalhados pelo mundo. Lembrando que vegetação não é um tipo só de árvore, são várias espécies diferentes, envolvendo também o tipo de solo e o tipo de relevo. Vamos ver como é que está distribuído aí as vegetações pelo mundo. Então aqui a gente tem parecido com o que é os climas, né? Onde tem um certo tipo de clima, tem um certo tipo de vegetação. E aqui estão o nome das principais vegetações: tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, vegetação mediterrânea, estepe, deserto, savanas, florestas pluvial tropical e floresta de alta montanha. Né? Cada cor indica um tipo de vegetação no mapa. Aqui no Brasil, quais tipos a gente tem que predomina aqui? Ó? Dá para ver que temos o verde, floresta pluvial tropical, bem espalhado aí também. Temos também savanas no Brasil, né? É a área de cerrado, que eles vão falar também. Temos floresta temperada e deserto. Ali não está mostrando, mas temos uma área desértica, um pedacinho ali só, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouco sobre as características de cada uma delas. A floresta pluvial, ela se encontra aqui no meio, né? A maioria das vezes elas estão em verde. E ela se desenvolve na porção intertropical do planeta, que é essa onde eu anotei aqui no mapa, né? Tem elevadas temperaturas o ano todo e chove bastante. São florestas muito fechadas, ou seja, densas, e apresentam grande biodiversidade. Orquídeas e bromélias são as espécies mais comuns nessas florestas. Elas estão espalhadas pela selva amazônica na América, também estão lá na Ásia, na floresta de Bornéu, na floresta do Congo, na África também. Então, estão espalhadas aí pelo mundo, são conhecidas como florestas tropicais. Florestas temperadas, desenvolve-se em regiões aí entre os círculos polares. Então aqui, ó, nos polos, vou indicar aqui no mapa. Aqui embaixo não temos muito ali, mas mais no polo norte, aqui nas regiões polares, aqui é tundra, né? Ou também algumas áreas aqui de baixo, né? Apresentam aí baixas temperaturas o ano todo e a maioria são florestas de coníferas. Essa palavra aqui, ó, ou seja, pinheiros, aí essas florestas, né? Então elas são não tem folhas muito largas, né? O tipo de planta que perde as suas folhas durante o inverno ou estação mais frias são conhecidas como caducifólias, ou seja, essas espécies que perdem aí as suas folhas durante o outono ou o inverno. É bem comum aqui em alguns lugares, mas também principalmente na Europa, na América do Norte e leste da Ásia. Tem um clima mais frio também, tá? Aqui a tundra, esse é um clima mais frio, né? Se envolve também em regiões de áreas polares, como aqui no norte da Rússia e Canadá. Então tem um verão bem curtinho e o inverno é muito longo. E a vegetação é composta por musgos, plantas bem curtinhas chamadas herbáceas e líquens.
Líquens são organismos originados da união de algas e fungos. Dá para ver na foto que a vegetação é bem rasinha, né? E a área é bem fria. Outro tipo de vegetação é a savana. A savana é composta por gramíneas e algumas árvores e arbustos distorcidos, como mostra aqui na foto. É bem comum conhecermos como a savana africana, que acontece aqui, né? E temos no Brasil a nossa savana também. Na savana africana a gente encontra animais como a girafa, o leão, os bisões também, zebras. Já no Brasil encontramos outros tipos de animais. Então ele apresenta um clima, as savanas, uma estação seca e outra chuvosa, apresentando uma vegetação entre grama e alguns arbustos. Já estepes e pradarias são áreas aí que a gente encontra chamado também de campos. A gente encontra mais aqui, ó, a vegetação de herbáceas, bem, né, a vegetação ali cerradinha assim. Então o clima ele é constituído por zonas temperadas do planeta, ele pode variar entre frio e calor ali durante o ano, e são gramas, né? Praticamente ali, como a gente pode ver, são muito bons para pastos. Então, são também conhecidos como os pampas ou vegetação de campos aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Desertos são áreas que desenvolvem climas áridos, ou seja, tem escassez de água no todo e pouca variação de temperatura. Algumas espécies possuem raízes profundas para alcançar os lençóis de águas, né? Então a gente sabe que os desertos eles têm pouca vegetação, como a gente pode ver aqui. Alguns lugares apresentam, outros não apresentam nenhum tipo de vegetação. E a maioria do ano ele é muito calor e tem pouca chuva durante o ano. Agora vamos ver um pouco sobre as formações que o ser humano alterou. Como a gente viu, a agricultura, o ser humano pode alterar lugares para que ele possa produzir ali ou também extrair alguns materiais como minerais. Isso gera o quê? Alterações nas formações vegetais. Fatores também como urbanização, também pecuária, né, e mineração alteram essas formações vegetais, ou pelo desmatamento, ou também pela construção de casas. E aí a gente vai ter um mapa mostrando aonde o ser humano mais modificou aí as vegetações pelo mundo, né? Nesse mapa onde estiver riscadinho, então esses locais aqui onde está riscado, né, meio que é onde o ser humano mais alterou. No Brasil é mais entre a região aqui, ó, centro-sul, nordeste também, já está sendo alterado na vegetação amazônica. Aqui na Europa está quase todo, né, alterado. Do outro lado, Estados Unidos e Canadá sofreram alteração na sua paisagem devido ao crescimento aí da expansão urbana e também das atividades agrícolas. O futuro das florestas tropicais, então, é uma preocupação para a humanidade. Então, o rápido crescimento dos centros urbanos, que é acompanhado pelo corte de árvores, extração de madeira, criação de áreas de pastagem para a criação de animais e lavouras, destrói bastante essas formações. Além disso, aqui no segundo parágrafo, ó, a intensa exploração das florestas temperadas do hemisfério norte, por exemplo, reduziu imensamente a área original dessas formações. Então, se a gente destrói a floresta, a gente também destrói aí muita coisa. Além da biodiversidade, que são os animais e as plantas, destrói também aí o habitat e tem consequências para nós aqui, porque vai mudar o clima, vai mudar a atmosfera, vão ficar poluídos os rios e assim por diante. E aí tem uma pergunta, compare o mapa acima com o mapa da 371 e para ver quais foram as vegetações mais alteradas. Então é um exercício básico, vocês têm que olhar esse mapa aqui, né, de formações vegetais e depois dar uma olhadinha neste mapa aqui, ó, para ver de alterações. Só para ver as áreas que foram mais alteradas. A gente já viu aqui no Brasil, né, floresta equatorial, floresta temperada, aqui tá as florestas mediterrâneas também aqui, né? Então é só você identificar aí quais foram as áreas mais alteradas pelo ser humano, mais aí modificadas. Como exercício eu vou deixar essas páginas aqui, ó, 374 a 376. Vamos lá. Número 1 é sobre o climograma. Vocês vão ver o climograma, a cidade e dizer qual tipo de clima aí desse lugar. Se é o clima temperado, tropical, subtropical, desértico, pelo tipo de climograma.
Então vocês vão ver aí quais meses choveram menos, quais meses choveram mais, qual teve temperatura alta e temperatura baixa, para justificar a sua resposta. Então coloca lá, de acordo com o climograma, qual o clima que é e por que você chegou a esta conclusão, certo? Identificando aí naquele gráfico que a gente estudou. Na 2, observe as fotos abaixo, né? A gente está vendo dois lugares diferentes, um no clima semiárido, outro no clima temperado. E tem a pergunta: explique as possíveis influências que o clima exerce na vida das pessoas nos lugares mostrados nas fotos. Como que o clima aí interfere na vida dessas pessoas? A 3 é só relacionar aqui, é bem fácil, ó. Aqui a gente tem algumas acertativas, né, algumas informações e as letras, e é só relacionar com o tipo de vegetação. Ou seja, qual das letras aqui em informação se relaciona do outro lado com o tipo de vegetação correta? É só colocar a letra ali dentro do quadradinho, né? Dizer se é tundra, vegetação do deserto, o que corresponde aí à informação certa. Já na página 376 é que vocês vão ter que fazer o quê? Somente vocês vão ter que completar aqui a frase com uma das palavras que é correta. Tem duas palavras em quadro quadrado ali, entre parênteses no final da frase, e vocês terão que descobrir qual das duas completa corretamente as lacunas aí, tudo bem? Então essas foram as atividades que eu deixei. Estudamos um pouco hoje sobre os climas do mundo, paisagens que existem em cada clima e um pouco sobre as influências do clima no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa sociedade. Não esqueçam de me enviar as atividades, que eu vou fazer a correção, conversar com vocês e estarei aqui para qualquer dúvida também. Então, bons estudos aí para você e até para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, abraço.